Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um grande prazer de estar aqui nesse encontro pela Universidade Federal de Jataí, que está organizado com pessoas renomadas, com amigos e colegas, e o mais importante, com todos vocês. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito à professora Rafaela, que vem me apoiando, e nós temos conversado bastante, e a todos vocês da Universidade Federal de Jataí, para estarmos juntos na quarta jornada de comunicação em saúde, no terceiro Fórum de Saúde Única e no segundo Fórum Internacional de Saúde Única. Muito obrigado, Ida, por estarmos aqui. Eu gostaria sempre em agradecer aos meus mentores, e também, principalmente, eu dedico as minhas palestras levando o legado do meu mentor, desde que eu era estudante de veterinária, professor Murray Fowler, da Universidade de Califórnia, Davis. Brevemente, eu sou professora, pesquisadora daqui da Universidade de Washington, em Seattle. E também sou embaixadora da Saúde Única One Health Fulbright Scholar. Sempre que nós conversamos sobre saúde única, é importante falarmos sobre os desenvolvimentos sustentáveis, os objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis, que são os 17 objetivos para transformarmos o nosso mundo. São os 17. E a saúde única está interligada com esses 17 goals, que foram feitos por 193 líderes de países e outros líderes também, num summit da United Nations em Nova York, desde 2015. E é uma agenda para a sustentabilidade do mundo inteiro para 2030. Como nós podemos ver, vai desde a saúde, do bem-estar, da equalidade, equidade e também da sustentabilidade das cidades e das comunidades, e não podemos deixar da ação climática e também da saúde, da água, do ar, do mar e da terra. E o mais importante, que é a paz, a justiça em todas as instituições e países, e o que vem principalmente para a saúde única, o número 17, que são as parcerias e colaborações. Eu posso depois compartilhar com vocês, né, como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, já fazem 32 anos que eu estou aqui, me formei na Universidade Federal de Viçosa e depois vim fazer todo o meu pós-graduação e pós-doutorado, e sou agora a professora e pesquisadora aqui na Universidade de Washington. Mas, brevemente, né, sempre trabalhei com animais selvagens, já fazia o que nós chamamos de One Medicine na extensão rural, quando eu era ainda estudante de medicina veterinária, que trabalhávamos com seres humanos nas campanhas de vacinação nas zonas mais precárias da vizinhança de Viçosa. E depois eu tive que fazer tudo de novo, a medicina veterinária na UC Davis, fiz residência, pós-graduação, graduação, e os pós-doutorados. Um deles foi no Centers for Disease Control and Prevention, e depois aqui na Universidade de Washington, em que eu estou até hoje, na medicina comparada. E desde então, essa medicina comparada, eu sempre trabalhei com patologia e medicina comparada da medicina e da veterinária na área de saúde. Bom, o que é saúde única, né? Nós temos essa guarda-chuva que é o exemplo da multidisciplinaridade da saúde única. Como podemos ver, todas as profissões se encaixam perfeitamente, desde a área de doenças infecciosas para as doenças crônicas, como também as doenças metabólicas,
Não somente isso, né, mas também como o meio ambiente está relacionado com a parte da nutrição, medicina veterinária, ecologia, a saúde ambiental, a saúde humana, molecular, microbiologia, e inclusive o que nós chamamos de economics health. Há vários termos que nós ouvimos, que são todas essas organizações e associações mundiais. Tudo é de graça, de mais que você puder participar, seja parte, e é um incentivo de venham fazer parte da saúde global e crie o próprio grupo local. Há muitas oportunidades para os estudantes também, principalmente na hora de bolsas que nós estamos sempre procurando. Então, lembre-se que é um movimento, um paradigma mundial e todos participam. Lembrar também, dia 3 de novembro é o dia único, dia da saúde única. Não só nós conhecemos esse guarda-chuva, que é da Suécia, né? Outros termos também utilizados é One Medicine, One Health, Eco Health, Planetary Health, One Wellbeing, One World, One Planet. Mais recentemente, nós tivemos, em 2017, 2018, o grupo que liga mais com a parte de welfare, ou do bem-estar, que não dá para fazer um sem o outro. Então, é o que nós conhecemos também, o guarda-chuva da One Welfare. O que é a saúde única em definição, principalmente para a palestra de hoje? É justamente essa multidisciplinariedade. É muitas disciplinas que têm a intenção da colaboração e parcerias a nível local, nacional, global, para ter a saúde ótima das pessoas, animais, das plantas, que esquecemos também, às vezes, e do meio ambiente. Isso foi descrito pela Associação Médica de Veterinários, pela One Health Initiative, em 2008. Qual que é a importância de equipes multiprofissionais pelo conceito da saúde única a nível local, nacional, internacional e global? Com muito das nossas especialidades que precisamos, nós nos separamos e nos individualizamos também. Então, a importância da visão, do conceito ou da abordagem da saúde única seria justamente não continuar com esses silos, que é a divisão, a separação. Sim, com certeza nós temos que ser especialistas, mas não cada um na sua caixinha, mas, ao contrário, contribuirmos com os nossos conhecimentos um com o outro, compartilharmos. Então, a ideia para ter uma equipe multiprofissional é justamente com esse aspecto do meio ambiente, da saúde animal e da saúde humana, nos unirmos e sairmos dessa ideia de individualização, de silos. Como eu sempre, há mais que 10 anos, venho sempre levado por esse statement, que é de uma colega, Mary Atkins, uma epidemiologista da Universidade de Flórida, médica veterinária, que publicou na Veterinária Italiana. Não, a saúde única, ninguém é o dono, nenhuma profissão é única, não há uma simples organização, não há uma simples nação ou pessoa que inventou ou que é o dono da saúde única, muito pelo contrário, é uma colaboração igual de todos para buscar justamente o bem da humanidade. Então, a saúde única não pertence a uma pessoa, não pertence a um grupo, não é o primeiro, o segundo, quem que inventou, quem não, que, ao contrário, a One Health, a saúde única, pertence à humanidade. Eu geralmente não falo da história, né, da saúde única, porque é longa. Mas eu pensei que hoje eu gostaria, como eu tenho visto que às vezes está um pouco falhando o conceito, então hoje eu vou guardar, reservar esses poucos minutos para
falar um pouco da história da saúde única. A boa notícia é que daqui 2 meses tem uma publicação da história completa da saúde, o máximo que pudermos, da saúde única no mundo e na América Latina, inclusive no Brasil, na edição especial da Frontiers. Para nós, assim, brevemente também, a saúde única não é de hoje, como nós sabemos, mas das civilizações antigas, das civilizações desde indígenas, e veio da agricultura. Então, tem um livro excelente, que faz parte da história da saúde única, que é de Hipócrates, que tem um livro On Airs, Waters and Place. Então, como nós já podemos ver, já é desde 300 antes de Cristo. E com isso também, nós tivemos também, como podemos notar, era interessante, né, que na medicina, né, nessa área de medicina, esse livro maravilhoso do Hipócrates, que fala que o ar, o calor, o frio, e especialmente em todos os países, seriam peculiar para justamente transmitir as doenças ou ter as doenças. E nós deveríamos considerar a qualidade da água. Então, olha que interessante, a medicina mostrando a importância da água, do ar, do meio ambiente, de todo um globo, isso porque isso já vem, então, a história da saúde única. Neste livro, não só nesta hora também, mas depois Aristóteles, então pode ver que é da parte de gregos, romanos, das antigas civilizações, e inclusive hoje, nas nossas próprias tribos indígenas do Brasil, é uma saúde única pura, que está em conexão e em equilíbrio, em uma visão holística da saúde. Indo mais à frente, como nós, da civilização, nós então entramos no século XIX. E aqui que eu gostaria então de lembrar a importância da multidisciplinária. O Virchow, que é um alemão, médico alemão, não só era médico, mas um antropologista, paleontologista e arqueologista. E ele é o que descreve as primeiras vezes que fez a comparação das doenças humanas e animais com o termo zoonoses. Foi o Virchow que veio com o termo One Medicine. Interessante o bastante é que ele também trabalhava com a medicina social. Então, fez a parte da medicina social. Não só isso, mas ele que fez o primeiro termo de One Medicina, como falou das zoonoses. Mas o mais interessante, ele foi completamente ignorado e descartado na época dele. Como ele era um professor, ele teve um dos estudantes que trabalhava com eles, um médico veterinário canadense, o Sir William Osler. Que interessante, o pai dele tinha um açougue e ele gostava, ou ele fazia as necrópsias nos animais. E isso, então, mostrou a parte das zoonoses, toda a história das zoonoses. Com isso, nós trabalhamos com medicina comparada, medicina translacional, patologia comparada, conhecemos bem, são os fundadores da patologia, são os pais da veterinária, e a importância que eu quero dizer aqui, de onde veio o termo, não era One Health ainda, era One Medicine, e de onde veio o termo da importância da multidisciplinaridade e da colaboração entre as profissões. Depois disso, o resto é history, né? Então, por favor, esperem, já tem um capítulo publicado em português, que eu já publiquei, num texto de medicina da Clínica Médica em 2017. E agora, uma update em 2020. Mas, como eu disse, depois disso, todo o século 220 é história, né? São várias associações que se formaram, inclusive, continuando da One Medicine,
foi quando, com um dos epidemiologistas da Universidade de Califórnia de Davis, com este livro, em 1965, da medicina de veterinária e da medicina humana. E por isso que, então, tem essa associação. E nessa parte também, depois, mais aproximadamente do 1900, como que nós chamamos do século XIX, século 20 e 21, temos, então, quando o termo veio como One Health, One World, vieram praticamente das ideias das pessoas que trabalhavam com os animais selvagens, os veterinários, os biólogos, ecólogos, médicos também, e é toda aquela história, né, que nós conhecemos, que de One Medicine tornou-se, então, com o termo de One Health. Bom, várias experiências, e tem todo um processo que não vou discutir hoje, né, mas nós chamamos no século XX, né, então, no século XX é quando, então, muitos dos surtos começaram a aparecer, então veio o envolvimento do CDC, e também das associações de médicos e veterinários do mundo inteiro, e inclusive da participação do Brasil e da América Latina também. Tem o que nós chamamos da tripartite, que faz parte dessa história toda. Um exemplo clássico da saúde única é a ebola. Por quê? Porque, nesse caso, como várias vezes nós já discutimos, a ebola com os morcegos, né, sendo afetados com a exploração do meio ambiente por fazerem minérios e as florestas sendo devastadas, os morcegos, então, com estresse, com um maior nível de vírus patogênicos, né, vieram mais próximos aos vilarejos. E aos vilarejos, então, o exemplo clássico é da ebola, teve o contato próximo do morcego aos seres humanos, e o do surto da ebola. O surto da ebola, como nós conhecemos, com todos os médicos, com todos os especialistas, não conseguiam controlar, principalmente quando nós chegamos e colocamos as nossas ideias, né, como profissionais da saúde. E isso fez com que as pessoas escondiam as pessoas que haviam falecido, porque é parte da cultura chorar e ficar abraçado à pessoa que faleceu por muitos dias. Então, quando os cientistas vinham pedindo o corpo, eles escondiam. E com isso piorou mais ainda, né? E não adianta assustar uma cultura e dar o pânico, muito pelo contrário, e sim a cultura tem que ser aceita, dar essa importância da multidisciplinaridade, trabalhar com as comunidades locais. Então, nesse caso, quem salvou o surto da ebola, para não ficar pior ainda, foram os antropologistas, que conversaram diretamente com as comunidades. Nisso é um exemplo clássico de saúde única, e nessa época também foi quando o Centers, foi em 1996, eu lembro que eu estava lá fazendo um dos meus primeiros pós-doutorados, e que ele tinha a Hot Zone, né? Leia um livro, Hot Zone, e foi justamente quando os veterinários e os médicos começaram a conversar para essa importância que já estávamos falando da One Health, que a nível mundial, na época também, a Europa já estava conversando, a Austrália também, conversando com todo o mundo inteiro dessa importância, dessa interdisciplinaridade para combater as futuras zoonoses, as doenças emergentes. Por isso que é tão comum para nós, na medicina veterinária, estarmos mais, eu já ouvi falar disso, eu já conheço, mas vejam a importância de outras disciplinas fazerem parte também. Bom, o que são os objetivos, né, da saúde única? O objetivo da saúde única é compreender a definição e o significado da abordagem da saúde única para a saúde global. É importante também aumentar e promover uma estrutura econômica, política, fazer as políticas públicas e a preservação e conservação do meio ambiente. Esse modelo da saúde única é
o fundamental é promover as parcerias multidisciplinares e interdisciplinares dentro de todas as profissões e estabelecer uma perspectiva nos currículos das universidades e também das escolas, desde o pré-primário até o colegial. Mas, em caso das universidades, é já estar no currículo do jornalismo, da economia, de todas as profissões, para ter uma visão mais holística para um planeta saudável. O que então tanto se fala, né, na saúde pública e na global, e no caso, como nós estamos conversando hoje, da importância da multidisciplinariedade na prevenção de doenças emergentes, infecciosas e das futuras pandemias. Pelo CDC, a saúde dos seres humanos está intrinsecamente associada à saúde dos animais e animais. Interessante que ainda nós temos somente 10% das instituições mundiais da medicina que inclui esse treinamento na saúde única em seus currículos. Então, é importante que nós preparamos, principalmente nas universidades, que seja seja mais divulgado em todas as disciplinas, inclusive na medicina. Como nós sabemos, né, as raízes vieram dessa One Medicina, dos médicos e dos veterinários trabalhando juntos. Então, é importante nós voltarmos para essas colaborações. Há termos como One Health, Eco Health, Planetary Health e One Welfare. Todos esses são One Health, e só depende de que lentes que você está observando. Se você está vendo pelo meio ambiente, que são os ecólogos, os ambientalistas, os veterinários de animais selvagens, os conservadores, vem de uma visão mais do ecologia, do meio ambiente. Se vem pelos médicos, que é o Planetary Health, que é da Fundação Rockefeller e da Harvard University, os médicos vieram, então, com essa visão mais da saúde humana e como o meio ambiente e os animais são interférents. E tem muita parte de política por exemplo, como no meio ambiente, as políticas públicas para a mudança climática. E os outros termos, por exemplo, One Welfare, que é novo, mas é a parte do bem-estar. Não interessa que grupo você pertence, porque nós somos todos um único grupo, né? O grupo da humanidade, o grupo da One Health. E todos têm essa visão. É simplesmente como você aproxima o conceito e a abordagem. Eu compartilho sempre de uma colega do Chile esse exemplo que ela fez, né, o Cosmos The One Health, da CIAT, que fala justamente, e é baseado numa publicação de Xiu em 2017, que mostra quais são as dinâmicas para entender o conceito. Então, é sair do ego e entrar no eco, é sair da individualização e entrar numa consciência coletiva. E, justamente, para resolver esses problemas da saúde, nós precisamos ter uma visão mais ampla. Não basta somente pensar em problemas individuais na saúde, assim mesmo, mas também considerar os valores culturais, sociais, emocionais e geográficos. Para isso, então, é sair de uma visão do do ser humano, do humano somente, né, do ego, para entrar no eco. Não só a nível de biológico, de saúde, mas inclusive a nível filosófico, em que nós pensamos mais no próximo, e mais na parceria, colaboração e menos competição. Esse gráfico é excelente, por favor, vejam esta referência, é intrinsecamente associado a todas as profissões. Todos vocês vão se encontrar em um canto e nós podemos ver que nós estamos intrinsecamente conectados. Parece até aquela
Vocês talvez conheçam aquela filosofia, uma borboleta, né? Quando bate a asa em qualquer lugar no mundo, o outro lugar irá sentir. É a mesma coisa, o que eu faço aqui afeta um outro ser vivo em outro lugar. Então, novamente, mostrando a importância desse sistema dinâmico que é intrinsecamente associado, e pode ver que todas as profissões estão encaixadas, inclusive jornalismo, e teatro, e música, e dança, que fazem parte, né? Nós não somente a parte da saúde humana, da medicina veterinária, da microbiologia, do microbioma, do vacinação, que é importante, mas também o bem-estar, que faz parte, e a parte da economia, globalização e política. Então, todas as profissões estão interconectadas. Em termos de exemplos de medicina e patologia comparada pela abordagem da saúde única no Brasil e na América Latina, que afeta o mundo inteiro, como nós sabemos, a Covid-19 e as pandemias, outras doenças como a hanseníase, leptospirose, leishmaniose, e várias outras emergentes. Como nós não temos tempo aqui para discutir, eu peço, por gentileza, vão até o One Health Brasil no website, tem vários excelentes webinars por pessoas renomadas, brasileiras, estrangeiras, do mundo inteiro, que fizeram essas apresentações importantes e fundamentais durante a pandemia da Covid-19, inclusive da área, mostrando a parte do meio ambiente também, mostrando, então, a multidisciplinaridade e todas as instituições participantes. Recomendo também ler o livro do Stefan, que é um autor brasileiro, que o que ele fala é excelente. A próxima pandemia poderá ser mais devastadora e a maneira como surgirá é imprevisível. Então, nós não estamos ainda, não podemos ficar calados, temos muito que trabalhar juntos. Como nós temos essa experiência da Covid-19, que nós temos já mostrado a importância dos animais selvagens, como tudo isso aconteceu, como nós vamos controlar, e pode observar que é fundamental e todo dia nós temos que lembrar a importância que mais pandemias aparecerão e nós temos que começar a trabalhar hoje, parar de ficar falando e começar agindo para a prevenção da próxima pandemia. Nós sabemos também que, no caso da Covid-19, a pandemia já estava esperada. Nós sempre conversamos do spillover, a diferença de antropozoonoses e zoontroponoses. A Covid é uma zoontroponose, em que os seres humanos que passam para os seres humanos, inclusive afetando os animais, mas que veio de um spillover. E outros casos da coronavírus que nós já sabíamos das pandemias, já estávamos controlando, já estávamos pesquisando. Parte também dessas doenças emergentes, exemplo bem clássico, que também afetou os animais, da febre amarela, quando nós já sabíamos também a destruição do meio ambiente, como estava isso afetando, não só isso, mas a mudança global, climática também, como estava afetando os vetores, e a vacinação. Então, é complexo, né? Não é assim só simples, mas nós já passamos por essa experiência e temos que continuar trabalhando juntos para evitar as próximas pandemias. Lembrar sempre que os animais selvagens são os sentinelas, não somente os reservatórios, né? Mas eles são os sentinelas das doenças para os seres humanos. Então, nós sempre temos que lembrar que é fundamental, pela multidisciplinariedade, trabalhar, conectar, criar, colaborar e educar. Não só essas doenças, mas muitas são comuns no mundo inteiro, a doença do Nilo, da febre do Nilo, a raiva, que ainda temos muito que trabalhar para diminuir. Muitas destas doenças emergentes são de desmatamento. E sempre lembrar, eu sempre repito isso, qual que é a diferença
quando que eu considero que é saúde única? Você tem que ter os três fatores juntos, senão não é saúde única. Então, sempre lembrar aonde que está o meio ambiente nesta minha pesquisa, nesta mesmo conceito. A saúde do meio ambiente, a saúde humana e a saúde animal. E a importância, então, como o deflorestamento e o aquecimento global. Nós sabemos já estamos cansados, né, do tá tudo bem, que as doenças, muitas das zoonoses vêm, será que vêm dos animais selvagens? Então, para nós discutirmos, né, mas nós sabemos que pelo menos 60% das doenças infecciosas globais, e teremos mais ainda, vieram das zoonoses. Por isso, da saúde única é fundamental para controlarmos e prevenirmos. Eu gostaria de mostrar um vídeo de 3 minutos para dizermos que a Covid-19 já estava esperada e a importância do médico veterinário na saúde pública, trabalhando conjuntamente com todos os profissionais e, inclusive, a importância dos líderes mundiais de todos os países, ao invés de nós nos dividirmos, divisão, nós temos que nos associar. O que eu quero mostrar aqui é que já desde 2014 já sabíamos que uma pandemia já estava vindo, já tínhamos a parte financeira separada justamente para prevenir, e não só isso, eu quero voltar mais ainda, não vai dar tempo para mostrar nesse vídeo, mas quando termina esse vídeo, o presidente Bush, que é republicano, então, novamente, a importância que não tem nada a ver com a política divisória, mas com o consciente e a liderança. O presidente Bush, republicano, em 2002, já tinha falado a mesma coisa que em 2014, o presidente Bush, que eu vou mostrar o que ele falou. Ao mesmo tempo, em 2015, a UC Davis, na One Health Institute, tinha o projeto PREDICT, que era exatamente essa preparação, né, preparedness, preparação para as pandemias. We have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. The funding we're asking for is needed to keep strengthening our capacity here at home so we can respond to any future Ebola cases. It's needed to help us partner with other countries to prevent and deal with future outbreaks and threats before they become epidemics. We were lucky with H1N1 that it did not prove to be more deadly. We can't say we're lucky with Ebola because obviously it's having a devastating effect in West Africa, but it is not airborne in its transmission. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance. It is knowing that down the road, we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world, where
you move from one side of the world to the other in a day. So this is important now, but it's also important for our future and our children's future and our grandchildren's future. Bom, por favor, olhem na internet, especialmente do Bush também, presidente Bush, que já estávamos preparados. Infelizmente, foram cortadas todas essas verbas e nós vemos o que nós estamos hoje, né? Então, novamente, a importância para prevenir as próximas pandemias pela saúde única, nós temos que trabalhar a nível ambiental, nós temos que pensar no eco-health, que é a biodiversidade, é o melhor remédio contra pandemias. Nós estamos todos relacionados, inclusive o agronegócio de cada país afeta o nível global, a economia global, no caso do Brasil, com a produção de soja, agricultura, agronomia. E por que nós fazemos tudo isso, né? Porque nós já sabemos que por 2050 a fome e a malnutrição das crianças estarão aumentados por 20% devido à mudança climática. Novamente, voltando à importância dos Sustainable Development Goals. Nós devemos lembrar que a economia global, as políticas públicas são todas partes da saúde única. Por quê? Se nós tivermos, como nós já tínhamos preparado, nós gastaríamos 4,5 bilhões de dólares. Hoje em dia, com a Covid, nós temos 570 bilhões de dívida por causa desta pandemia. Sempre conversamos, né, que a importância do que nós chamamos agora economic health, né, a importância da economia global. É fundamental que nós nos estejamos preparados, que formamos times. O Japão é excelente para formar esses times. Nós tínhamos os times aqui de preparação de emergência. E isto precisa de um apoio do governo. Muitos dos nossos governadores aqui já assinaram esse acordo pela saúde única. Eu sei que no Brasil, eu estava em Curitiba, quando foi assinado também um exemplo da saúde única de Curitiba, que uniu todos para fazer essa parte das políticas públicas e da política também, dos governadores, vereadores, prefeitos, presidentes, que são fundamentais. Por que tudo isso? Porque não somente estamos lidando com o meio ambiente, nós estamos lidando com as catástrofes do meio ambiente. Este é o clássico, né, que nós já sabemos a importância da preparação das emergências, na parte do tóxico também, né? E como isso pode afetar, inclusive, doenças neurológicas e também infecciosas. O número de dengue e doenças infecciosas por vetores aumentaram após a barragem de Brumadinho, né? E Mariana. E fiquem prestando atenção nas doenças neurológicas e tóxicas. Nós sabemos que a floresta está queimando, o Amazonas também, a Califórnia, o mundo inteiro. Isso pode afetar, não está afetando, e o Mato Grosso, né, o Pantanal, não somente os seres humanos, mas os animais e toda a riqueza da biodiversidade. Inclusive, temos que lembrar muito com os indígenas de todos os países, de todas as civilizações. Em conclusão, nós temos que trabalhar em parcerias e colaborações entre universidades, órgãos públicos, órgãos governamentais, indústrias particulares. Nós temos que fazer mais educação, extensão e pesquisa, temos que fazer o desenvolvimento de vacinas, medicinas, e o mais importante, colaborar. O que nós podemos dizer, né? Quais são os desafios da saúde única, né? Nós temos que pensar que a saúde única, One Health, é para a humanidade.
e é para todos. Então, aumentar a colaboração e as parcerias. Nós temos que buscar as outras associações, as outras profissões, nós temos que formar grupos, não só nas universidades, mas com os ministérios, com as prefeituras, com todas as organizações, e conversar. Comunicação é fundamental. E o mais importante de tudo é a parceria, suporte, apoio e respeito um ao outro profissionalmente. Venham participar, muito de vocês fazem parte já dessa rede, é uma rede sem competição, é uma rede de divulgação, de conhecer um ao outro, e no caso, favorecer não só as pesquisas, educação e colaborações no Brasil, mas também para a América Latina e para a saúde global. Nós chamamos, né, a saúde única no Brasil ser divulgada a nível mundial. Fazendo parte, né, Brasil faz parte, Brasil, América Latina também faz parte da história da saúde única, e devemos participar de todas as organizações e dos encontros, webinars que existem. Uma coisa que é importante é, falando na pandemia, a importância também de formarmos times multidisciplinares de todas as profissões. Por quê? No caso dos animais, principalmente agora na Covid, está acontecendo, ou como aconteceu com a febre amarela, né, que atacaram todos os primatas, e foi um pânico, né? A mesma coisa com os animais. Todo dia nós temos que educar a população da Covid nos animais. Não só isso, mas a Europa inteira está tendo que fazer eutanásia de várias visões. Olha o animal welfare. Isso, e toda aquela, ou mesmo os morcegos, né? Como nós vamos educar, como nós vamos educar o povo, né? Sair do laboratório, sair da universidade e trabalhar juntamente com a população de todos, novamente, a nível local, nacional. Então, nós temos que trabalhar em times. Neste caso, principalmente, né, como nós vamos, cada profissão, colaborar para a prevenção e preparar para as próximas pandemias. Eu gostaria de convidar, como nós estamos, o Covid-19 nos testes, precisamos de mais pesquisas. Pesquisas é fundamental para termos o esclarecimento. Temos que trabalhar em comunicação e temos que comunicar. Nós, atualmente, aqui nos Estados Unidos, na Europa, estamos tendo casos positivos de cães, gatos, e estamos divulgando, e estamos conversando. Então, às vezes, as pessoas aqui também se preocupam, mas se falar que um animal vão acabar com o animal, vão abandonar o animal nas ruas. O abandono já existia antes, a falta já existia antes, não é agora. Se nós não falarmos e nós não conversarmos, vai ser pior ainda. Então, em primeiro lugar, nós temos que respeitar um ao outro profissionalmente, nós temos que apoiar a todos a nível multidisciplinar, porque está acontecendo agora e no mundo inteiro, o que nós vamos fazer nos casos dos animais, se não tivermos essa divulgação, essa conversa, essa educação e passar para o público. Então, a mídia é fundamental, que preparamos a mídia também a nível curricular para conversarmos e já estarem preparados para as pandemias, para a parte da saúde. Então, eu convido vocês, neste momento, para amanhã, no dia 26, virem assistir, como não dá tempo para eu conversar, venham assistir esta palestra, que vai ser também a continuação dessa multidisciplinaridade na prática. E eu gostaria, então, de agradecer muito a todos vocês e a refletir, né? O que você hoje vai fazer para compartilhar, criar, pesquisar, servir, colaborar, educar e continuar trabalhando juntos em um time unido.
tudo isso é saúde única, tudo isso é One Health. E o mais importante, que para nós refletirmos, né? As you look to the future, does there need to be a holistic approach that takes into account global health issues, climate change, migration, poverty, racism, and other factors when preparing for future crises? Do you feel that these factors are interrelated? Então, o que eu quero dizer, essa sentença fala, né? Você pode olhar para o futuro de uma maneira mais holística e pensando num nível mais global, na mudança climática, nas migrações, na globalização, na pobreza, no racismo e em muitos outros fatores que preparando para uma futura crise. Você acha que esses fatores estão interrelacionados? E o que nós vamos fazer? Então, muito obrigada hoje. Cada um de nós, cada um de vocês, fazemos uma parte fundamental para uma consciência coletiva para fazermos um mundo melhor. Muito obrigada. Estaremos todos juntos aqui. E agradeço novamente à Universidade Federal de Jataí e à professora Rafaela e a todos vocês. Obrigada.